Oi, Carol, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está na nossa live também acenando aí pra gente, né? Carol, então hoje a gente vai falar sobre os capítulos do e-book, né? Mas antes eu vou fazer uma breve introdução aqui, só para o pessoal que está entrando se situar do que a gente vai falar aqui, tá? Bom, como eu já apresentei para vocês antes, né? A gente vai estar falando do e-book. Então, ele é intitulado como a interdisciplinaridade como instrumento para a educação e promoção da saúde, tá? Então, essa obra, ela traz novos conhecimentos da área da saúde e são divididos em 5 partes, né, que compõem este e-book, e também estão reunidos em mais de 15 textos independentes e complementares que despertam a curiosidade, né, dos leitores aí, tá? O e-book, ele traz, então, uma linguagem mais acessível, né, Carol? E destaca, então, as demandas sociais e sanitárias que são de suma importância e relevância na atualidade, tá? Nós vamos, então, conversar com a Carol sobre esses 5 capítulos aí que compõem o e-book, esses textos, né, esses trabalhos que foram feitos por profissionais da saúde. Me corrige, Carol, mestrandos, Doutorandos, doutorandos. doutorandos, graduandos, graduados, Isso professores aí. internacionais também, que são parceiros do PPG, né? Uhum. Então, Carol, bom, pessoal, vou apresentar. A gente falou Carol, Carol, e a Carol, então, ela é nutricionista, mestra em promoção da saúde, e ela vai falar com a gente sobre o e-book, porque ela é uma das organizadoras, né, do e-book. Então, também, Carol, gostaria de, em teu nome, agradecer a todos os organizadores do e-book, né, que participaram ativamente da correção desses capítulos, enfim, né? É um trabalho bem árduo quando a gente se torna um organizador de capítulos, né, de textos, assim. Então é o João Francisco, né, a professora César, a Carol, que também está de organizadora, e a professora Silvia Isabel Hash Frank. Eu já vi que tem alguns dos autores aí, né, que já estão com a gente na live. Ô, Carol, então vamos começar, né, falando um pouquinho sobre esses capítulos, esses textos que são super, né, de fundamental importância para toda a população, né? Então, deixo contigo para iniciar aí. Então tá bom. Bom, o nosso e-book ele foi dividido em 5 temáticas, né? A primeira, em relação aos impactos à saúde, né, devido à Covid. A segunda fala sobre suplementação alimentar e deficiência nutricional, assuntos bem atuais, né? O terceiro, exercícios físicos, então estratégias de promoção da saúde e também reabilitação. O quarto, atenção à saúde gestacional. E o quinto, referente a estratégias de educação em saúde. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho de cada capítulo, né? E o primeiro, então, capítulo é Retrocessos do século XXI, que fala sobre o retorno do sarampo e o avanço da Covid-19. Né? Então, esse capítulo traz bastante a questão das mídias sociais, né? Que hoje conectam pessoas de todo mundo, nos trazem muito conhecimento, mas também trazem informações inverídicas, né? Muitas vezes, né? Ou resultados de estudos que ainda não foram concluídos também, né? Então, esse capítulo traz e fala sobre o empoderamento, né? Que talvez seja a única forma de se contornar esse retrocesso do século XXI e promover realmente fatos verídicos referentes à saúde. Eu acho esse capítulo, assim, um capítulo muito legal, né, Carol, que nos auxilia a pensar, né, nos auxilia a pensar como ele traz essa questão do empoderamento e das mídias sociais também. A gente vê um retrocesso, né, na questão do sarampo e também essas implicações da Covid-19. Muitas pessoas, né, também têm deixado de fazer as vacinas, porque vê Uhum. muito as mídias, né, incentivando e que, né, que isso não precisa, talvez se você tiver hábitos saudáveis, o seu organismo é capaz de, né, de combater todos esses vírus. Mas a gente sabe que sim, né, nós tivemos muitos ganhos com a vacina e agora essa questão dos
anti-vacinas também, a gente vê aí voltando doenças que antes, né, que já tinham sido disseminadas e agora a gente tem de novo isso, né? O capítulo, então, eu acho que é uma forma mesmo, né, que nos leva a refletir sobre essa questão, né, da gente pensar e tomar nossas decisões, né? Eu Uhum. gosto bastante desse capítulo. Ele é dos autores da Jennifer, né? Da Jennifer Grotto, do Derek e do professor Valeriano, né? Parabéns aos autores, eu acho que ficou muito legal, assim. E, pessoal, vocês encontram também, né, Carol, dentro desse capítulo, né, alguns tópicos como o impacto de ações individuais, no bem-estar coletivo, fala um pouquinho do retorno, né, do sarampo, por que desse retorno, avanços dessas mídias sociais no impacto sobre a propagação do conhecimento científico, que muitas vezes essas mídias não trazem fatos verídicos, como a Carol mesmo mencionou, né? Mais uma questão de confusão na cabeça das pessoas. E também fala sobre a evolução da saúde pública, né? Práticas de promoção à saúde e também o empoderamento. Mais alguma coisa que tu gostaria de comentar, Carol, sobre esse capítulo? Não, acho que é isso, assim, são assuntos bem atuais, né? Bem a nossa realidade, o que a gente está passando, e vale muito a pena a leitura, né? Não só por profissionais da área da saúde, mas é uma leitura geral, assim, né? É uma leitura fácil, que todo mundo pode estar fazendo, e é bem essa questão de educar mesmo. Sim, acho bem legal e parabéns de novo a todos os autores, né? Se, ainda dentro dessa temática, né, a gente tem dois capítulos que falam sobre a saúde mental dos trabalhadores em relação à Covid, né? Uhum. Então, eles trazem que o estudo, até eles trouxeram um estudo bem recente de 2020, onde eles realizaram um mapeamento do índice, né, do risco de trabalhadores brasileiros contaminados pela Covid-19, né, durante ali suas atividades laborais. E eles evidenciaram então que os profissionais e trabalhadores de saúde apresentam de 97 a 100% de risco de contágio, né? Um fato que deixa uma situação de extrema vulnerabilidade para esses profissionais, né? Em relação à exposição ao vírus. Então, isso também é bem importante. A gente está vendo os profissionais da área da saúde muito exaustos, muito cansados, né? E é um assunto bem atual e bem relevante para esse momento. Carol, é uma questão assim, um momento que a gente está vivendo e que eu acredito que nenhum profissional da saúde, né, muito menos esperava passar por uma situação dessa, né? Então a gente vê o grande risco que essas pessoas correm, né, estando aí na linha de frente, no combate a toda essa questão aí dessa pandemia, né, desse vírus aí. O legal também, né, que os autores colocam aí os impactos, né, da Covid na saúde, né, mental desses trabalhadores. Eu acredito também, né, Carol, que não só, né, a gente pensa no trabalhador que ele está lá na linha de frente, mas vale refletir também sobre os familiares desses trabalhadores, que os autores também colocam essa questão, né, de depressão. Isso também afeta diretamente os familiares. A gente tem acompanhado na mídia também, né, que alguns profissionais da saúde deixaram, né, de ir para suas casas, por exemplo, para se dedicar aos seus pacientes, as pessoas ali contaminadas, mas que deixaram de ir para casa também com uma questão de amor pelos seus familiares para não estar levando o vírus, né? Isso é uma questão também que a gente tem que pensar, né? Que os autores trazem muito bem, né? Que isso pode acarretar também distúrbios, né, nessa população, né? Principalmente nesses trabalhadores. Então a gente também tem que, né, apoiar esses trabalhadores e sempre estar trabalhando essa questão com profissionais da saúde, né, em relação a essa saúde mental, né, dos trabalhadores da saúde, né. Intervenções também são possíveis, né, Carol? E eu posso comentar então quem são os nossos autores desse Pode, capítulo? pode. Né, gente? Então, ó, a gente vai deixar o link, tá, pessoal, do e-book
na bio aqui do Instagram. Vocês podem baixar, vocês podem ler ele online mesmo, tá? E encaminhe para o pessoal aí, para os seus familiares, né? Para os seus amigos, que isso também é importante, a gente propagar essas informações, tá? Tem informações bem legais aqui, tudo relacionado à área da saúde, que muita gente não sabe e que vai ficar sabendo agora com que a gente vai explanar aqui, tá? Bom, então, saúde mental e trabalhadores da saúde, reflexões sobre impactos da Covid, né? Os autores são aí a Jéssica Luiza Beck, o Patrick, a Raíssa Madalena, a Edna Linhares, né? E também a professora Lia. Então, parabéns aos autores também por nos trazer essas informações. Carol, contigo, próximo. Isso aí. Bom, o próximo capítulo, né, dessa temática também fala sobre saúde mental, né, traz essa situação de emergência devido à Covid aos trabalhadores de saúde. E eles colocam, assim, a importância dos trabalhadores, né, para que tenham acesso a essa rede de apoio psicossocial, né, a condições de trabalhos mais adequadas, né, uma remuneração apropriada e também autonomia, né, para desenvolver ali a sua rotina de trabalho, preservando a sua vida, né, a vida da família também e também da saúde mental. A gente retorna, então, nosso assunto anterior, né, falando da importância desses trabalhadores frente a essa a questão toda da Covid, né, e essa situação, com certeza, é uma situação de emergência, né, essa questão de pandemia, e é isso, né, Carol, bem como os autores concluem, né, a importância, né, de que os trabalhadores, eles tenham, então, esse acesso à rede de apoio psicossocial, né, para as condições de trabalho adequada, remuneração, né, porque são muitas horas ali trabalhando com uma questão aí toda de preocupação e de cuidado também, né? Então, cuidar preservar, né, a vida e a saúde mental desses trabalhadores. Pessoal, então, os autores deste capítulo é a Annelise Lui, né, o Leonel Thomas, a professora Jane e a professora Suzane Beatriz. Parabéns também, né, a todos os autores envolvidos neste capítulo. Bom, depois a gente pula para uma temática diferente, que fala de suplementação alimentar, né, que também é muito comentado, né, um assunto que está muito em alta, e deficiência nutricional. Então, nessa temática a gente vai ter 3 capítulos, né? O primeiro fala sobre suplementos alimentares e seus substitutos naturais, né? Então, a gente sabe que a procura hoje por suplementos é grande, né? Principalmente pelo pessoal de academia, por praticantes de atividade física. E é muito legal que nesse capítulo, então, traz uma tabela, né? Com alguns suplementos alimentos, né? Não sei. Às vezes a gente pensa que por eu fazer exercício físico, automaticamente eu tenho que me suplementar, né? Mas necessariamente não é bem assim que funciona. Então a gente consegue ter boas fontes de proteína, né? Tendo uma alimentação equilibrada e também balanceada. Eu gosto muito desse assunto, porque ele foi meu assunto de mestrado, né? E ainda continua sendo meu assunto de doutorado também. Por que a gente, né, decidiu? Então, eu sou autora desse capítulo, juntamente com a Thalia, com a Carol, né, com o Renato, com a Gabriela e também com a professora Silvia. Então, o que a gente tem notado muito, né? Que essa questão dos suplementos, né? Eles são... os suplementos, pessoal, eles são fabricados a partir de alimentos específicos, né? E muitos dos nutrientes fornecidos por meio desses suplementos, eles podem ser obtidos através de uma alimentação adequada e saudável. Então, foi isso que a gente quis mostrar neste capítulo, né? E uma questão também que a gente sempre chama atenção, né? No capítulo é em relação ao consumo, né? Não existem, ainda são fracas as evidências, né, sobre a eficácia desses produtos, né? Principalmente para atletas e praticantes de academia,
Mas essa questão toda do suplemento a gente quis trazer. Será que realmente, né, você precisa desse suplemento? A gente não é contra, né, a suplementação. Em alguns casos, sim, a alimentação não dá conta, mas aí você tem que partir então para um consumo de suplemento. E nesse caso, a gente informa que as pessoas devem, então, procurar um profissional capacitado para estar orientando, né, fazendo todos aqueles cálculos que a gente faz para adequar os nutrientes, os suplementos. E suplemento não é bem assim que se toma, né? A gente sabe que existe uma sinergia dos alimentos. A gente vai falar um pouquinho depois no próximo capítulo, eu vou explicar um pouquinho também, se a Carol me permitir, né, sobre essa questão de suplementos. Então vamos passar. Deixa eu só comentar, Carol, o que as pessoas também podem encontrar, né, nesse capítulo aí, ó. Definições dos suplementos alimentares. Muitas vezes as pessoas também acreditam que os suplementos, já que tem ali alimentares, né, suplementos alimentares, que eles não fazem mal. Então vamos tomar suplemento que é alimentar, né? E aí também a gente tem conhecendo o rótulo dos suplementos alimentares e essa tabelinha que a Carol falou, que ela é super show, ela é muito legal, que ela traz, por exemplo, suplementos à base de proteína, a sua fonte, onde você pode encontrar essa fonte natural e o que essa questão dessa fonte natural faz no teu organismo, que contribuição tem, né? Isso é bem bacana, então. A gente passa então para o próximo, Carol. Isso, dando então continuidade a esse assunto, né? A gente vai para o próximo capítulo que fala sobre suplementos alimentares e o risco do consumo inadequado. Então, esse capítulo é bem importante, né? Porque até na pesquisa da Jenny, a gente percebeu que tinham pessoas que tomavam suplementos sem nenhuma orientação, né? E isso é muito perigoso. Então, ali no capítulo eu até trago que até meados de 2018, né, o Brasil não possuía uma regulamentação específica para suplementos alimentares, né? O que deixou esses produtos até mais passíveis de adulteração, né? Então, os suplementos alimentares frequentemente ali utilizados, né, por quem deseja maior definição muscular, eles são os mais passíveis de adulteração como esteroides anabolizantes, né? Então, tem que cuidar, tem que saber ler o rótulo, né? E os efeitos adversos desses esteroides anabolizantes, eles vão desde cardiopatia, né, lipídios séricos alterados, acne, né, tecidos mamários nos homens, né? Ali, hepatotoxicidade, que também foi um assunto que a Jane estudou bastante no mestrado dela. Então, tem que ter bastante cuidado e cautela, né? De preferência, sempre procurar a orientação de um profissional da saúde. A gente vê, né, um consumo sem orientação mesmo de um profissional, né? A gente, na minha pesquisa de mestrado, na dissertação, né, eu pude comprovar que a maioria dos indivíduos, né, dos pesquisados, eles não tinham essa questão de buscar um profissional capacitado que pudesse orientar, né, a forma correta de utilizar esses suplementos. Então, ainda mais, né, falando de praticante de academia, a base de informação, né, que esses indivíduos têm é em relação à internet, amigos, né? Então, eles não buscam uma fonte confiável, que seria um profissional, para fazer, então, todo um plano individualizado para o consumo desses suplementos. Como a Carol bem ressaltou, no nosso trabalho, então, a gente observou que sim, pode ocorrer algumas alterações, né, nesse consumo de suplementos. A Sociedade Brasileira de Nefrologia também vem trazendo informações bem importantes, né, sobre o consumo errôneo, o consumo exacerbado de suplementos que podem até futuramente ocorrer aí um surto de hemodiálise, né? Então, todo o capítulo ele é baseado nessas informações, né, de cuidado que a pessoa deve ter. Às vezes, a pessoa toma esse suplemento ali achando que não vai acarretar em nenhum risco à saúde, mas sim, pode acarretar, né, em riscos à saúde. Eu queria pedir a tua permissão, então, Carol, só para fazer só para fazer uma colocação aqui em relação aos suplementos ainda, né, que agora, na pandemia, né, esse surto aí de Covid,
a gente tem também observado, né, essa questão de suplementação de polivitamínicos, né, de multivitamínicos. O pessoal está usando muito para aumentar a imunidade. E a gente sabe que tem um consumo também errôneo, um consumo exacerbado, né? O marketing está batendo muito em cima que você tem que consumir muitos suplementos polivitamínicos e essas coisas todas aí, né? Mas a gente já sabe que tem questões de pessoas que estão consumindo ou que estavam consumindo e acabou, né, acarretando em riscos para a saúde. Então, é uma questão também de pensar, né? Uma questão da gente cuidar nessa questão aí de pandemia. Até eu não estou vendo o nome dele direitinho aqui, mas ele pergunta: mas qual é a alimentação ideal que eu devo fazer? Uma alimentação ideal é aquela que você tem todos os nutrientes, né? Uma alimentação adequada. Frutas, verduras, vegetais, né? Leguminosas. Então você dá mais atenção para um prato mais colorido, né, Carol? A Carol sabe bem sobre isso, que ela é da parte clínica, né? Então ela está acompanhando bem esse pessoal. Quer dar uma dica de uma alimentação adequada e saudável aí para o. Acho que é Victor, não estou vendo Pro bem, Carol. Vitor. Victor, isso. Victor, desculpa aí. Então, tem que ter uma alimentação completa, né? Tem que ter, comer o feijão com arroz, não precisa excluir grupos de alimentos, ter uma pessoa saudável, né? Muitas frutas, vegetais, não dá para esquecer da hidratação, se hidratar com bastante água, né? Tentar fazer refeições regulares ao longo do dia, né? Não ficar muito tempo em jejum também não é legal. Então, acho que é o básico, o simples que funciona. Eu sempre digo, né? Dá mais atenção à cor dos alimentos. Eles falam muito, né, pra gente. E cuidar mesmo, pessoal. Nessa questão, eu não sou contra a suplementação, jamais, né? Mas a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Todo esse cuidado de suplementar, porque existe interações dos alimentos. Os próprios alimentos, eles têm as suas interações, né? A sua sinergia. E é isso que a gente sempre diz. Será que a tua alimentação, será que as frutas, verduras que você está consumindo já não supre essa sua necessidade de vitaminas, né? E aí você acaba colocando um suplemento, aí vai levantar essas vitaminas, vai dar uma hipervitaminose e você sabe que tem consequências, né, para a saúde. Então a gente sempre alerta as pessoas, né? Vamos cuidar, vamos ver se realmente precisa. Que a alimentação ainda a gente bate na tecla que ela faça do seu alimento seu medicamento, né? É isso que a gente sempre diz, e eu acredito muito nessa questão da alimentação. Terminamos esse assunto, então, Carol? Olha, parabéns, né, para todos os envolvidos aí nesse e-book que traz, né, pessoal, uma questão mais assim voltada para a conscientização mesmo das pessoas. É que a gente pretende, né? Todo o e-book ele vem trazendo, né, textos reflexivos de conscientização, de educação, né, Carol? Então, terminamos aqui? Ainda tem mais um capítulo que fala sobre anemia e deficiência de ferro em crianças em idade pré-escolar, que é uma abordagem teórica, né? Então, em cada capítulo a gente tem uma frase de destaque. E para esse capítulo, a frase de destaque é: o incentivo a uma alimentação adequada e saudável é necessária para prevenir os problemas que são ocasionados pela deficiência de ferro em crianças em idade pré-escolar. Então, também é um capítulo muito bacana de se ler, né? O pai, a mãe, o tio, todo mundo pode ler. É uma linguagem bem simples, né? E fala bastante do quanto a deficiência de ferro pode causar aí problemas, né? Até depois de adulto. Então é importante. Como eu estava falando antes, né? Não sou contra a suplementação. Aqui a gente já vê que a suplementação ela é necessária para suprir, né, essas carências nutricionais, né? Esse é um capítulo da Morgana, né? Também estamos junto com ela nesse capítulo. E sempre incentivar, né, os hábitos alimentares saudáveis, a prática de exercício físico também, desde a infância, né? Que isso pode ser levado para o resto da vida. Nesse capítulo também, a Morgana aborda a questão do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que é o PNSF, né? Que todos já conhecem aí, ou a maioria conhece, né? E eu acho legal também
que ela fala dessa interação, como eu estava falando antes, né? Que muitas vezes as pessoas não se ligam ou não sabem mesmo, falta esse conhecimento, falta essa educação, né, nutricional. Em relação, Carol, à questão da vitamina C, né, junto com ferro. A gente fala que tem a interação do alimento, né? Então a vitamina C e o ferro aí são importantes, né? Para facilitar, a vitamina C facilita então a absorção do ferro. E aí existe a inibição, né? O cálcio, então, já inibe a absorção do ferro. Então, é aquilo que a gente estava falando antes sobre suplementação, né? Até no próprio alimento, né? Existem essas questões aí. Então, imagina quando a gente volta nos suplementos, né? Sem necessidade, existe essa questão que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado também. E sempre, né, Carol, como a gente fala de crianças aqui, existe um número muito grande de crianças, né, com deficiência nutricional, principalmente essa do ferro, e o aleitamento materno também, que a gente não deve esquecer, que também a Morgana coloca nesse capítulo muito bem, né, como medidas preventivas já, né, dessa deficiência de ferro aí nessas crianças, né. E também, né, o acolhimento nutricional, né, que pode enfatizar mudanças comportamentais também, né? E sempre alertar, né, as mães dessas crianças sobre o que a gente falava antes, né, dessas interações, porque muitas vezes acaba fazendo o consumo do ferro e aí dá uma mamadeira de leite e aí não acontece, então, a absorção, né? Então, parabéns a Morgana também por essa iniciativa de trazer esses dados para a gente. Pessoal, tem dados muito importantes aqui, tá? Ela traz aí tópicos de medidas preventivas no combate à anemia ferropriva no Brasil, principalmente, né? Fala do programa que eu falei para vocês, do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, e dos riscos, né, à saúde pela deficiência de ferro na infância, né? Que são vários aí. E também esse consumo aí de vitamina C e cálcio. Tem lá um tópico bem legal para vocês dar uma olhadinha também. Isso? Acho que é isso. Então vamos para o próximo, né? Próxima temática, então, que fala sobre exercício físico, né? Estratégias ali de promoção da saúde e reabilitação, que é o capítulo da Letícia Borff, né? De quem mais? Da Letícia Borff, da Letícia Borba, do Javier, da Jane e da Prof. César também. Então, eles trazem essa questão de ações, né? Voltadas ao estímulo contínuo ali da prática de atividade física na infância e também na adolescência, né? Para que o foco seja, então, de prevenção de doenças, assegurando um crescimento saudável, né? Dessas populações. Então, eles trazem uma frase de destaque que é: em idades mais jovens, o exercício físico ele se configura em ferramenta capaz de reduzir a inflamação da obesidade. É um assunto de fundamental importância, né, para que a população tenha esses dados, saiba disso, porque o exercício físico, ele também, né, auxilia na imunidade das pessoas, né? Então aqui ele traz bem detalhado mesmo essa questão dos marcadores inflamatórios, né, na infância e adolescência, e isso acarreta em prejuízos para a saúde desses indivíduos. Eu estava lendo agora de tarde alguns estudos, né, em relação à pandemia, voltando à questão da Covid, desse momento atual que a gente está, que não dá para fugir, né, em relação à inatividade física entre crianças e adolescentes, né. Então, eu encontrei um estudo que foi feito em vários países, e principalmente no Brasil. Então, notou-se também, Carol, que aumentou aí essa inatividade física de 40% para 93%, né, entre crianças e adolescentes. É um aumento muito grande, né, e que acaba acarretando aí, né, acarretando em obesidade, principalmente, porque essas pessoas não têm um estilo mais, uma atividade física mesmo, por estar em casa, estar mais em frente às telas, né? Isso acaba acarretando também nessa inatividade física e todas essas questões de prejuízo para a saúde. Mas
O pessoal traz também dentro desse tópico aí a obesidade, seu perfil inflamatório, que a obesidade é inflamatória, né? O exercício físico e seu papel nos parâmetros cardiometabólicos inflamatórios, programas de intervenções com exercício físico e sua importância para a prevenção e o tratamento da obesidade, né? E eu acredito que sim, pessoal, vale a pena vocês, né, que estão acompanhando a live, dar uma olhadinha neste capítulo, envia para o pessoal para saber, vamos levar informações para todas as pessoas da importância, né, do exercício físico aí na infância e na adolescência. Parabéns também a todos os envolvidos nesse capítulo. Mais alguma coisa, Carol? Não, acho que desse já foi tudo. Foram os Uhum. tópicos mais importantes que a gente selecionou, mas dando continuidade a esse assunto, o próximo capítulo, então, ele fala também da importância da atividade física, né? E da redução do tempo em atividades sedentárias durante o distanciamento social de crianças e adolescentes. Então, esse capítulo, ele vem complementando o outro, né? E eles trazem que se manter ativo é uma questão de saúde, né? Para as nossas crianças e adolescentes em distanciamento social devido à Covid. Né? Eles ressaltam a importância também dos familiares e dos professores, né? Que mesmo de forma remota ali, eles possam incentivar e propor atividades de fácil execução, né? Oferecendo pausas em períodos de comportamentos sedentários de crianças e adolescentes e buscando sempre a promoção de um estilo de vida mais ativo, né? Que é essencial para a saúde dessa população. É um assunto, né, bem bacana mesmo, e tem cartilhas, né, de alguns órgãos de O saúde, Ministério da Saúde lançou várias cartilhas, né? Bem bacanas. mostrando, né, como que a gente pode se manter mais ativo, como que pode colocar atividade física, brincadeiras, né, para estimular esse lado mais ativo mesmo de crianças e adolescentes, e tirar essas crianças aí, adolescentes, desse comportamento sedentário, né, que não vai ter muitos ganhos com isso, né? Mas com exercício físico, e a gente sabe que sim, né? Então, pessoal, esse aqui, né, também é um capítulo muito bacana de se ler, é da Letícia Borff, da Camila Felin, né? E da Letícia Borba, da Bruna e da Nelise Reis, tá? Então, fica a dica aí para vocês de leitura. Então, passamos para o próximo, Carol? O próximo, então, ele traz a questão do exercício físico, né? E a interdisciplinaridade na recuperação do paciente cardíaco, né? Então, esse capítulo, ele traz que o exercício é uma estratégia não farmacológica, né? Para o tratamento e prevenção de diversos tipos de patologia, com eficiência comprovada, né, nas doenças cardiovasculares e em mais de 25 condições crônicas, proporcionando então a redução do risco em torno de 20 a 30%. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente vê no paciente que ele põe muita fé no medicamento, mas ele não muda os hábitos de estilo de vida, né? Então é muito importante que as pessoas se conscientizem também que não adianta só tu ter o tratamento farmacológico, tu também tem que ter essas mudanças no estilo de vida, né? Tanto para o exercício, como para a alimentação, como para o sono. Então, tudo isso é muito importante. Muito bacana, né? Ele fala, eu gosto muito dessa questão dessa questão da estratégia não farmacológica, né? Uma prevenção aqui, né, do exercício físico e também na recuperação, né, como traz o capítulo aí do paciente cardíaco, né? Então ele é um capítulo aí da Josimara, da Silvia, da professora Silvia Isabel e também da professora Dulciane Nunes. Então, também, né, o pessoal enfatizando bem essa questão, né, dessas intervenções terapêuticas aí com exercício físico para esses pacientes cardíacos aí. Então, pessoal, dentro deste capítulo também, você encontra tópicos, né, do exercício físico na recuperação do paciente, como que isso acontece, né, a interdisciplinaridade na recuperação do paciente cardíaco. Então, vocês estão convidados também a ler, né, esse capítulo, e se você tem aí algum familiar, né,
que está em recuperação, vale a pena dar uma olhadinha também. Parabéns a todos os autores envolvidos aí. Bom, Carol, seria isso? isso. O próximo capítulo, então, para a gente dar seguimento, que eu acho que a gente já passou um pouquinho do tempo até, é um É, capítulo que eu adoro, né? Que é a influência do estilo de vida dos pais sobre o hábito dos filhos, então a relação com o desenvolvimento precoce dos fatores de risco cardiometabólicos. Isso aqui é um capítulo muito importante, né? Que eu abordo muito no consultório também, muitas vezes vem a criança para o tratamento, mas os pais não conseguem mudar os hábitos, mas eles querem que os filhos façam diferente. Então, esse capítulo traz, né, que comportamentos saudáveis devem ser estimulados pelos pais e esses devem servir de modelo para os filhos. eu. Mais alguma coisa que tu queira complementar, Carol? Tem mais uma coisinha que eu sublinhei aqui para falar, que esse capítulo traz, que é sabido que as mães ativas apresentam 2 vezes mais chances de ter filhos ativos, já quando ambos os pais são ativos, a chance de os filhos serem ativos aumenta em 5 vezes, né? Portanto, o comportamento ativo dos pais é capaz de estimular a adoção de um estilo de vida mais ativo pelos filhos. Isso é muito show e bem importante. É aquela questão, né, Carol? Faço o que eu faço o que eu faço, né? Uhum. Então você tem que ser um exemplo, né, para o seu filho. Você tem que mostrar, né, que você também está se exercitando, não só mandar ele se exercitar ou fazer as atividades, porque isso é importante também. Eu tenho dois, né? Eu tenho um filho de 7, uma filha de vai fazer 4. Mas eu vejo que quando eu vou me exercitar, os dois vêm junto e vamos, mãe, hoje você não vai fazer mais seus abdominais, mãe, você não vai se exercitar. Então, às vezes, eles me cobram, né? E isso é muito interessante que a Carol falou, porque isso é científico, né, pessoal? É o exemplo que os pais dão também nessa questão toda de ser ativo e de hábitos alimentares, né? Que é uma questão que, não tem salada na mesa, meus pais não comem salada, para que eu vou comer, né? Se os pais colocam só para os filhos ali. Então, é um cuidado que a gente deve ter, de exemplo mesmo, né? E de mostrar isso que a Carol falou. Eu gosto muito dessa frase também, eu sempre comento ela, né? Nessa questão das mães ativas, aí terem a chance de ter mais filhos ativos. Isso é muito legal, né? Esse exemplo que os pais dão. E é uma questão toda de saúde, né? Envolver a família, né? Envolver a família é uma questão toda de saúde, estimular essa adoção, né? De um estilo de vida mais ativo para os filhos. Pessoal, esse capítulo, né? Ele traz aí também tópicos do estilo de vida de crianças e adolescentes, né? E como os hábitos de vida dos pais influenciam nos hábitos das crianças, né? Então, a relação também com o desenvolvimento precoce dos fatores cardiometabólicos. E os autores, então, aí deste capítulo, né? Vamos ver, Caroline Brandt, Ana Paula Sen, eu que também faço parte, né? A professora Silvia, a professora César e a Roya, né? E não sei falar esse nome dela aqui, mas a Roya também está junto neste capítulo. Então, pessoal, a mensagem é: comportamentos saudáveis devem ser estimulados pelos pais e esses devem servir de modelos para os seus filhos, né? Mas parabéns, né, aos autores aí envolvidos. E Carol, tu tem mais alguma coisa para complementar? Não, desse capítulo não. Depois a gente vai para uma próxima temática, né, que é a atenção à saúde gestacional, que traz então um capítulo que é tromboembolismo venoso na gestação, um diagnóstico aparentemente negligenciado. Então, são assuntos bem diversos, né? E esse traz aí que alguns fatores de risco, eles podem ser modificados, né? Dentre eles, o ganho excessivo de peso na gestação. Também a opção por cesariana eletiva, tabagismo, a imobilidade, né? Isso tudo faz parte ali da consulta médica. Também do aconselhamento sobre tais problemas e como os mesmos podem ser evitados, né? Ou contornados durante a gestação. Eu
Eu achei assim muito interessante quando eu li, né, esse artigo, esse capítulo, né, do Derek, também da Jennifer, e do Davis e do Valeriano, porque eles dizem, né, que é preciso estar atento a essa condição aí, que ela pode estar envolvida aí, né, ao longo das 40 semanas, acho que é isso, né? E existe também um risco de desenvolver esse evento aí, né, sendo que 80% pode ser, então, desses eventos podem ser acometidos, né, de vasos da circulação venosa e 20% de vasos de arteriais, né? Então, fiquei assim, nossa, é uma questão assim que você não vê muito esse assunto, né, se falar desse assunto. Então, também é um capítulo super importante, assim, para a gente olhar, né, ter um outro olhar também em relação às gestantes, né? Então, dentro desse capítulo, você também tem tópicos aí de fisiopatologia do tromboembolismo, fatores de risco e dados estatísticos, sintomas do tromboembolismo na gestação e quais, né, são os métodos de diagnóstico que pode ser usado na gestação. Então, se você conhece alguma gestante, né, ou alguma quer ter mais informações sobre essa questão aqui do tromboembolismo na gestação, está convidado a ler então o e-book aí, tá? Este capítulo. Mais alguma consideração, Carol? Não, acho que é isso. A próxima temática, então, é estratégias de educação em saúde, né? E aí traz ali a saúde metabólica de crianças e adolescentes, né? O uso de diferentes métodos de diagnóstico e avaliação. Então, eles trazem como uma frase de destaque que a síndrome metabólica em crianças e adolescentes, né? A importância da definição de um critério de diagnóstico na avaliação do risco à saúde. Então, até o momento, nenhum consenso, não existe nenhum consenso sobre o tipo, né, e número de componentes para o diagnóstico da síndrome metabólica em crianças e adolescentes, né? Então, é bem interessante esse capítulo também. Esse capítulo, né, ele é do João Francisco, da Letícia e da professora César. É uma questão, né, para a gente pensar, né, e ser mais crítico também nessas nossas avaliações desses métodos de diagnóstico, né, em relação a toda essa questão aí da saúde metabólica de crianças e adolescentes, né? Então, dentro deste capítulo, também você vai encontrar tópicos sobre a síndrome metabólica, né, critérios de diagnóstico tradicionais e a prevalência em crianças e adolescentes, e o uso de variáveis contínuas como critério alternativo para diagnóstico em crianças e adolescentes. Então, fica aí a dica também para vocês dessa leitura. Parabéns aos autores envolvidos nesse capítulo. Isso, Carol. Isso, o próximo capítulo, então, fala em educação em saúde como estratégia de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Então, muito importante, né? Um assunto super atual aqui para Santa Cruz também, né? E aí traz o caso de um município aqui do Rio Grande do Sul. Então, fala bastante sobre as medidas de prevenção, né? Estimuladas à comunidade, que vão exercer uma função na construção conjunta de uma cidade livre da dengue, né? E é um dever de todos nós adotá-las, né? As ações de educação em saúde desenvolvidas, então, elas criam espaço, né, para diálogos reflexivos e potencializam o conhecimento. A gente já está lidando com um vírus aí, né, que é o do coronavírus, e agora a gente tem que lidar com esse, né, que já estava aí no Brasil, né, muitos outros estados, né, já tem esse mosquito mais ativo, vamos dizer assim, né, brincar um pouquinho com o mosquito da Aedes aegypti aí, só para contextualizar com vocês, pessoal. Eu tive dengue 2 vezes, né, quando eu morava no Mato Grosso, por incrível que pareça, né, me pegou. Mas isso foi em 2011. A gente vê que mesmo com todas as medidas, mesmo sabendo que alguns estados sofrem mais, muitas mortes também por esse vírus aí desse mosquito, ainda, né, a gente vê que tá aí o mosquito. Então a gente tem que cuidar, né, da nossa casa, do nosso quintal, do nosso terreno, da nossa propriedade, para que isso, né, não se acumule água para esses mosquitos estar ali infestando, enfim.
são cuidados que dependem de nós mesmos, né? É nós que temos que fazer a nossa parte. É horrível você ter a dengue, né? O vírus. Não desejo para ninguém, né? Mas o que eu gostaria também de chamar a atenção aqui em relação a essa questão do vírus aí, né? Do mosquito Aedes aegypti, né? É que precisamos, né, de estratégias de educação em saúde, de como prevenir, mostrar, né? Eu me lembro que lá na minha cidade, na época, teve um mutirão muito grande na cidade. E todas as pessoas estavam envolvidas, né? A comunidade toda envolvida. E até o cemitério, foram até para o cemitério para tirar potinhos de flores, né? Que aquilo também contribuía para a proliferação das larvas, né? Então, vale a pena, né, a população se mobilizar, ter esse cuidado para evitar, né, que pessoas morram por causa de essa questão aí desse vírus, mais um vírus, né, que a gente tem que combater na nossa sociedade, na nossa comunidade, né. O capítulo nos faz pensar muito sobre essa questão de controle dessa doença, né, e fortalecendo aí usuários, informações e as decisões aí para que tenha esse cuidado realmente, né, com esse mosquito, né, que está invadindo aí o nosso estado aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então, pessoal, dentro deste capítulo também você encontra dengue, sinais, sintomas e prevenção, né, os aspectos históricos e epidemiológicos da dengue, educação em saúde no controle da dengue, esse aí é um tópico muito legal para ler, tá? E é isso, né, pessoal? É cuidar mesmo, né? Refletir sobre essa questão de cuidado, né? Para evitar essa proliferação aí. Cuidado de saúde, né? Educação mesmo. Carol, mais algum assunto que você queira comentar aqui? Não, acho que esse capítulo é isso mesmo. Bom, Cuidar, né, Carol? E é, cuidar, né? Isso aí. o próximo capítulo, então, é conhecimento de profissionais da saúde sobre o gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde. Então, o capítulo traz que atualmente há essa crescente geração de resíduos sólidos, né? Isso pode estar relacionado à fragilidade, então, do conhecimento, né, dos profissionais da saúde. E aí traz que um gerenciamento adequado vai contribuir para a promoção da saúde da população, né? Vai reduzir os riscos ao meio ambiente também. Então, é de suma importância o envolvimento e o conhecimento dos profissionais da saúde sobre todas as etapas dos resíduos sólidos. É uma necessidade, né? Uma necessidade aí dessa questão aí, dessas fragilidades, né? Que a gente vem, que os autores colocam bem no capítulo, né? Então, dentro deste capítulo também, se você tem interesse, né, nesse assunto, você encontra tópicos aí de resíduos de serviços de saúde, legislações federais, estaduais, municipais sobre essa questão dos resíduos, né, de serviços de saúde, conhecimento dos profissionais da área da saúde sobre o gerenciamento de resíduos de saúde e também gerenciamento de resíduos de serviço de saúde e impacto para o meio ambiente e para a saúde pública. Muito legal esse capítulo, né? Gostei também de ler ele. Bem interessante. Então, parabéns aos autores envolvidos. Uhum. E agora acho que é o último capítulo, né? Envelhecimento, interface, alcoolismo, um olhar no cenário brasileiro, né? Então esse capítulo também é muito interessante. Ele traz então do uso recreativo à dependência, né? Os desafios do alcoolismo em idosos, né? Ele traz que o consumo de álcool, então, entre a população dos idosos é uma realidade bem presente na nossa sociedade, né, que exige ali mobilização de toda a sociedade para o seu enfrentamento. É uma questão para se pensar, né? Então, diante desse cenário também que a gente está vivendo, teve muitos distanciamentos, afastamentos, né? A gente muitas vezes os idosos precisavam aí estar mais presente com seus familiares e por uma questão de cuidado também houve, né? Essa questão do isolamento social, distanciamento, enfim.
E sim, a gente tem que pensar nessa questão do alcoolismo entre os idosos, né? E parabenizar os autores, né, por ter tido essa ideia, né, esse olhar para esse público aí, né, que vem sofrendo também com essas questões de pandemia. A gente sempre volta na pandemia porque é um cenário que a gente está vivendo também, né? Isso tem Muito influenciado. atual. Uhum. E isso também tem influenciado muito, né, esse consumo de bebidas alcoólicas, né? Uhum. Então, pessoal, dentro dessa temática, vocês encontram também tópicos, né, sobre o meio cultural e social, desafios no enfrentamento do alcoolismo em idosos, idosos masculinos e femininos, a vulnerabilidades em relação também ao alcoolismo e dos prejuízos às mobilizações na superação do alcoolismo. Então, pessoal, é isso, Carol, que a gente tinha que falar hoje sobre o e-book. É isso aí. Então, fica o convite, né, para todos lerem o nosso e-book, né, lerem esses capítulos que foram desenvolvidos aí com muita seriedade, muito carinho, né, para toda a comunidade e que a gente possa continuar disseminando conhecimento, né, em relação à promoção da saúde, tanto no ambiente familiar como profissional e social. É muito bom, né, a gente poder conversar com as pessoas nesse bate-papo aqui do Ciência de Bolso, sempre proporcionando, né, esse conhecimento em relação à saúde e sempre de uma maneira assim de fácil compreensão, né, que esse é o nosso objetivo, levar para a população mesmo esse conhecimento, né, o que a gente tem dentro da academia, o que tem se pesquisado, como que tem mostrado esses resultados. Está aí, né, uma belíssima obra para que vocês possam, então, ler aí durante a pandemia e mandar para os seus familiares também, né? A gente, como eu falei antes, vai deixar o link na bio. Vocês podem ler, baixar o e-book, tá? E podem ler ele também online, tá? Pessoal, foi muito bom estar com a Carol hoje aqui, que é uma das organizadoras, trabalhou seriamente aí nessa obra, né? E a gente gostaria de parabenizar do Ciências de Bolsa, Carol, por ter trabalhado, né, afinco aí nesse e-book. Parabéns, obrigada por aceitar o nosso convite e deixo o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, então, pelo convite e também por estar aqui, né, representando todos os autores e colaboradores desse e-book. E só agradeço e vamos mandar no grupo da família, né? Isso Vamos aí. divulgar esse material. Bem lembrado, Carol, bem lembrado. Tem grupos, né, para tudo, então a gente manda no grupo. Sempre tem Isso alguém aí. interessado em saber de algum assunto aí do e-book. Pessoal, então, Carol, obrigada. A gente se despede por aqui, né? Isso E aí. lembrando que a gente tem, né, vai deixar disponível esse nosso bate-papo aqui com a Carol sobre o e-book. E vocês também podem enviar aí para os familiares de vocês e rever tudo de novo depois, tá? Então a gente se despede aqui, um ótimo restinho de semana para todos vocês. A gente avisa então a nossa próxima live do Ciências de Bolso. Se cuidem!